Muito obrigado. Eu gostaria de saudar a todos através de uma saudação ao Ralph Terra, que é o vice-presidente da ABDIB, a Débora Vieitas, da AmCham, o Gilberto Peralta, presidente do Conselho, Britalto Soares, da AmCham, o Gilberto Walck, presidente da Caixa Econômica Federal, e de fato um momento muito importante para o Brasil, na medida em que nós estamos entrando numa nova fase, e eu vou falar um pouquinho. O ministro Diogo, que ainda está presente, então eu gostaria de dizer que a oportunidade que se oferece aos senhores e às senhoras, na minha opinião, é uma oportunidade única. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de regras adequadas, regras estáveis, sistema competitivo, onde vence o mais qualificado, seja financeira, seja tecnicamente, e um país que tem um histórico recente de um déficit de investimento em infraestrutura. De um lado, isso é muito ruim, porque os custos de transporte são elevados, os custos de energia é elevado, etc. Esse é o lado que é a má notícia. A boa notícia é que isso significa que tem demanda, tem infraestrutura a ser construída, e se tem uma carência de infraestrutura num país que tem demanda por isso, existe oportunidade de investimento. Os senhores sabem disso também quanto eu, mas eu gostaria de começar enfatizando esse ponto. É uma oportunidade extraordinária. Então, o que os senhores precisam? De dois tipos de estabilidade. Primeiro, das normas, que é objeto mais específico da discussão. Eu não vou entrar nisso, porque nós temos já vários especialistas e autoridades falando especificamente sobre a infraestrutura e sobre as normas e o programa de governo nesse aspecto. A outra estabilidade é a estabilidade macroeconômica, porque a crise macroeconômica ela atinge a todos. No caso da infraestrutura, não só as projeções de demanda posteriores, através das variações bruscas que o Brasil tem enfrentado nas últimas décadas, mas também a possibilidade, inclusive, de levantamento de capital e etc. Em resumo, a instabilidade macroeconômica ela leva a uma incerteza muito grande e, às vezes, a dificuldade específica de implementação de projetos. Portanto, a estabilidade econômica é fundamental. Vamos, então, olhar isto, falar sobre isso um pouquinho, e eu vou fazer uma rápida apresentação sobre essa questão. Eu não sei se nós temos aí a projeção, parece que sim, está aí, muito bem. Isso já tem uma boa notícia aqui, que a tecnologia está funcionando, então isso já é bom, né? Já começamos bem. Quer dizer, eu espero não ter falado precipitadamente sobre essa última questão. Vamos ver se... vamos lá. Vamos lá. Tem uma questão... Foi não? Foi? Onde é que está o controle? Ali. Não. Para lá. É lá? É. Vamos ver. Vamos. Ai. Ótimo. É o Brasil. O Brasil funciona assim. No final, tudo dá certo.
Muito bem. O que talvez seja relevante nós colocarmos aqui é exatamente olharmos um pouquinho exatamente o porquê nós tivemos essas crises de instabilidade periódicas e por que agora nós dizemos que nós estamos criando uma estabilidade para os próximos anos e, quem sabe, as próximas décadas. Porque todo governo, em última análise, fala isso, né? O governo entra, anuncia toda uma série de melhoras e estabilidade à frente. E nós queremos aqui consubstanciar um pouco isso, dar substância. Por quê que, de fato, agora todos podemos ter confiança e fazer projeções baseadas nisso? Isso não é apenas um plano, não é apenas uma intenção de governo. Isso aqui é a substância, e para isso nós temos que olhar para trás um pouquinho rapidamente, sem perder tempo, mas rapidamente, por que nós temos tido instabilidades periódicas de tempos em tempos no Brasil, nós temos uma crise. Vamos olhar o seguinte, até 94 nós vivemos uma hiperinflação. Essa hiperinflação era um fenômeno, obviamente, monetário, mas que tinha raiz fiscal. Por quê? Uma expansão do gasto público muito forte, que começou na década de 70, financiado por endividamento externo, principalmente. Com o fechamento do mercado externo no início da década de 80, o governo foi forçado, digamos assim, entre aspas, a usar o financiamento monetário da despesa pública, era a conta movimento do Banco do Brasil, tá? Onde o governo sacava descoberto no Banco do Brasil e o Banco Central fechava as contas do Banco do Brasil, dando liquidez através da expansão monetária. Com isso, como era de se esperar, sem entrar em muito detalhe, nós tivemos a hiperinflação. Em 94, isso foi encerrado, onde fechou-se a porta para o financiamento monetário da despesa pública. Porém, continuou aberta a porta para uma eventual expansão excessiva do gasto público. Por que aberta a porta? Porque não existia uma restrição institucional. A Constituição brasileira define a evolução de uma série de despesas que representam a grande maioria do orçamento. E, independentemente da intenção do governo a cada momento. De 94 a 2006 houve grandes avanços, né? E parecia que a vez do país do futuro havia chegado. No entanto, faltava um passo importante: institucionalizar a evolução do ajuste fiscal e do controle da evolução das despesas públicas, para que o Brasil, de fato, pudesse entrar numa estratégia, numa trajetória futura de estabilidade. Quando se começou a discutir essa alternativa, e ela foi discutida em 2006, né, quando o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento propuseram, na época, que se fizesse um programa de limitação de crescimento que era, em teoria, similar ao que nós estamos fazendo agora e propondo ao Congresso, mas não era tão forte, porque a situação não tinha chegado ainda nesse nível. Ao invés disso, por uma série de evoluções políticas, optou-se por uma outra estratégia, que foi tentar crescer acima do potencial de crescimento da economia, controlar preços e limitar a taxa de juros e expandir as despesas públicas como forma de expandir o crescimento. Muito bem. A partir daí, nós tivemos esta evolução que todos conhecemos em relação à inflação, à trajetória externa e, principalmente, com o início de uma subida claramente insustentável da dívida pública. E aqui é fundamental. Eu vou agora dizer o que talvez seja mais importante como mensagem. Neste momento, e esse momento durou alguns anos, foram os últimos anos, nós tivemos aí sim o crescimento da incerteza e a queda da confiança. Se nós olharmos a confiança empresarial, a confiança da indústria, do comércio, do serviço, da agricultura e dos consumidores. A confiança ou a desconfiança cai sistematicamente de 2011 até 2016 e começa a subir a partir de maio de 2016, com a mudança política, não é? Agora,
O que eu digo é o seguinte, a mudança não foi apenas subjetiva, ela é objetiva, isto é, eu digo isso para os parlamentares, não é? A expectativa começa a subir, a confiança começa a subir, os índices de indicação, os indicadores antecedentes de política econômica, de desempenho da economia começam a dar sinais positivos, mas o que acontece? Isso reflete uma expectativa dos agentes econômicos que a mudança vai ocorrer, que o ajuste vai ser feito. Por que o ajuste? Né? Por que é tão importante o ajuste fiscal nesse momento? Porque a trajetória insustentável das despesas públicas e da dívida pública é a causa fundamental que nós tivemos essa continuada crise de confiança que levou a esse momento recessivo grave que nós estamos vivendo. Para que todos tenhamos uma ideia, de 1991 até 2015, em todos os governos, a relação da despesa pública sobre produto foi sempre maior no último ano de governo, no último ano do mandato, do que no primeiro ano de mandato. Mesmo quando o próprio presidente sucedeu a si mesmo, isto é, foi reeleito. Sempre houve um crescimento da despesa pública. Grande parte disso foi constitucional, né? Independentemente dos esforços que foram feitos, etc, etc, etc. Muito bem. Então, como isso foi acentuado nos últimos anos, de 2008 a 2015, a despesa federal cresceu 56,6% acima da inflação e o PIB cresceu 18%, então nós tivemos aí o crescimento das despesas 3 vezes maior em termos reais do que o PIB. Qual é o resultado líquido disso? É uma trajetória clara de insustentabilidade que se acentuou nos últimos anos. Isso precipitou a crise. Era um problema latente, mas que foi financiado na década de 90, no final da década de 90, através de aumento de impostos, principalmente. Foi financiada na década passada através da formalização da economia, do crescimento, da estabilização monetária, etc., fiscal, principalmente no primeiro mandato do governo anterior, da década passada. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma trajetória onde houve um aumento de arrecadação que foi financiando esse processo, só que nós atingimos um limite em termos de carga tributária, né? E, a partir daí, entramos numa trajetória de déficit e, a partir daí, a economia começou a não só cair na taxa de crescimento, como, eventualmente, o próprio produto começou a cair com a recessão. Então, é muito importante nós deixarmos claro este ponto. A razão da crise é a questão fiscal. A partir daí, no momento em que nós endereçamos a questão fiscal, com esta força, com essa objetividade, com essa coragem e com essa profundidade que está sendo feito agora por esse governo, nós teremos condições, claramente, de reverter a trajetória e os índices de confiança, etc., da economia, etc., e alguns indicadores antecedentes mostram de que o caminho é este e que nós estamos, portanto, na direção certa. O efeito anterior, eu não vou... eu passei a última projeção exatamente porque já falamos, descreve exatamente os efeitos dessa equação fiscal dos últimos anos. O que é importante ser dito é que experiências passadas que culminavam elevação permanente de impostos, corte temporário de gasto discricionário e postergação de pagamento, certamente tem um funcionamento não sustentável, de curto prazo. Então, nós precisamos fazer uma contenção permanente e gradual do gasto total, aumento temporário de receita, se for o caso, privatizações, etc., etc., né? Porque, privatização não é temporário, a receita sim, é quando se faz a licitação, os pagamentos, as outorgas, etc., mas certamente isto está sujeito a flutuações que não são permanentes da maneira como um imposto, né? Que o imposto de renda ou um imposto de valor adicionado, que ele permanece
com o tempo isso varia com a atividade econômica. Em resumo, tudo isso pode gerar, e aí sim invertendo alguns ciclos muito importantes. Por exemplo, a série histórica mostra que quando o PIB está crescendo a taxas maiores a cada ano, a arrecadação tributária do governo federal cresce mais que o PIB. Quando o PIB começa a decrescer a taxa de expansão e, eventualmente, começa a entrar em recessão, a arrecadação cai mais do que o PIB. O que significa que, nos períodos de expansão, a arrecadação aumenta com percentagem do PIB e, no período de queda, né, diminui com percentagem do PIB. O que nós temos, então? Por exemplo, em 2011, a arrecadação tributária líquida era cerca de 15% do PIB e hoje está em 12 e pouco por cento do PIB. Quer dizer, houve uma queda importante. Muito bem. As ações, portanto, para enfrentar isso, têm 3 subconjuntos. Foco em contenção de despesas e no aumento temporal de receitas, como mencionei, foco na redução da dívida pública e foco no aumento da produtividade, da competitividade, de crescimento potencial, que é uma agenda que começa paralela e que claramente vai suceder a política do ajuste fiscal nas etapas seguintes. 3 pontos básicos de sustentação dessa agenda: a PEC do teto, a PEC da Previdência e quando eu digo PEC e Previdência, eu estou falando também das PECs que eu chamo de complementares, aquelas que terão que vir para fazer com que o teto de fato funcione. A Previdência é fundamental para isso, mas existem outras menores que terão também que ser propostas. E eu vou chamar o terceiro polo de redução do papel do Estado. Por exemplo, privatização, por exemplo, presença do capital privado, é uma redução do papel do Estado. Corte de despesa é outro, redução em relação ao PIB da evolução das despesas públicas é outra. Por exemplo, o crescimento das despesas públicas como percentual do produto de 91, que eu usei a imagem do primeiro e último ano de cada mandato, mas eu vou dar um número. Era 10,5% do PIB a despesa pública federal. Era 10,5% do PIB em 91 e hoje está a 19,5% do PIB. Muito bem. Com a aplicação da PEC, com a implementação, com a aprovação e implementação nos termos propostos, isso tenderá a cair nos próximos 10 anos, seja ao redor de 4 pontos percentuais do PIB. Isto é, nós passa de 19,5% para 15,5%. Isso é uma outra maneira de vermos uma diminuição do papel do Estado, na medida que o Estado absorve menos recursos da sociedade para financiar as suas despesas, seja através de impostos, seja através de financiamento da dívida. Portanto, nós fechamos a porta à maior ameaça, que é o crescimento excessivo da dívida. E, em consequência, agora do lado positivo, o governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia e o viés inflacionário da política fiscal desaparece, porque esse é um ponto importante, que o Banco Central tem uma tarefa mais difícil de controle da inflação quando nós temos uma expansão fiscal que tem que ser totalmente contraposta por uma política monetária mais restritiva. Quer dizer, uma economia onde, ao mesmo tempo, o Banco Central está tentando conter a expansão e, ao mesmo tempo, o fiscal está expandindo, nós temos, de um lado, uma contenção monetária, de outro lado, uma expansão fiscal, certamente os custos são enormes para a sociedade. Uma redução estrutural da taxa de juros, na medida que diminui o risco de problemas fiscais no futuro. Note bem, não estou falando aqui de o que o Banco Central vai fazer na próxima reunião do Copom, etc., dessa trajetória de Selic, porque isso aqui não é uma questão de inflação, uma política cíclica, monetária, de
digamos, de contenção monetária em períodos de expansão excessiva, da inflação e etc., e de alívio monetário em períodos de inflação na meta, mas o que eu estou falando é outra coisa, é o custo de juros estrutural da economia, aquilo que tem várias medidas, por exemplo, o CDS, que mede o risco país, mede, de uma certa maneira, todo esse conjunto de fatores, a questão fiscal, né? Quando há risco político, a questão política, etc. Então, nós temos visto o CDS, por exemplo, que é o risco país, é uma medida, o EMB é outra, tem várias medidas, e está caindo consistentemente nos últimos anos. Com isso, nós temos um crescimento potencial aumentando, uma taxa de investimento aumentando, nós tivemos nos últimos anos uma queda também gradual da taxa de investimento na economia. A política monetária ficando mais eficiente, o ciclo de negócios também passa a ser menos acentuado, nós passamos a ter ciclos mais moderados, sem aqueles picos e vales que tem caracterizado o Brasil nas últimas décadas. O emprego, o salário, o lucro e o lucro das empresas e bem-estar das famílias certamente aumenta. Caminho alternativo não existe, a não ser, obviamente, aumento da carga tributária para para patamar insustentável, ameaça de insolvência do Estado no futuro e inflação, né? Que diversos períodos do passado nós tivemos uma conjugação desses fatos. Portanto, se olharmos agora o quadro como um todo, para nós podermos sumarizar, eu diria que houveram muitos avanços de 94 a 2006, porém, agora, deixando claro isso, continuou aberta a porta para o crescimento excessivo do gasto público, isto é, não existia uma restrição institucional a isso. Agora é diferente, na medida em que se propõe uma limitação definida pela Constituição no crescimento dos gastos públicos, isto é permanente, vale por 10 anos esse critério e mais 10 anos no critério a ser fixado no ano número 10. Então, este é um ponto da maior importância. Agora, por que não fizeram isso antes? Bom, não haviam condições políticas para isso. Quer dizer, a situação, o país amadureceu para enfrentar a questão constitucional. Quer dizer, o Brasil criou uma estrutura de expansão de gasto público por vias constitucionais que só pode ser enfrentado por via constitucional. E hoje, a própria evolução desse processo fez com que esse processo amadurecesse e nós vimos isso através da aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, por vasta maioria, a limitação da expansão dos gastos públicos, coisa que muitas pessoas eram céticas no começo. Não vai ser possível aprovar uma medida dessa, e foi aprovada por vasta maioria, não é? 366 votos contra 100 e poucos. Eram necessários 308 para aprovar a mudança da Constitucional. Muito bem. A questão da recessão nos últimos anos, mas também a inflação de 2 dígitos, taxas de juros nominais e reais elevadas, tudo isso contribuiu para essa percepção de que agora é necessário fazer uma mudança fundamental, né? O único caminho, portanto, é fechar a porta à maior ameaça ao crescimento insustentável, o crescimento sustentável da economia eliminar o crescimento insustentável da despesa pública. Basicamente é isso. O governo apresentou a solução e está agindo para corrigir o problema, da maneira como, de novo, é importante mencionar que a emenda constitucional que propõe o teto dos gastos, isto é, uma limitação ao crescimento dos gastos, ela poderia ter sido, em tese, apresentada no final. Bom, vamos discutir a reforma da Previdência primeiro, todas as medidas complementares, e, no final, fazer a PEC. Alguns analistas defendem isso. Não nos pareceu uma estratégia politicamente viável, né? E acredito que a realidade está cada vez mostrando isso. É importante, em primeiro lugar,
aprovar a contenção do aumento de despesas. Isto já começa a ter efeitos positivos na percepção, na confiança dos agentes econômicos e consumidores, e a economia já começa a reagir numa etapa seguinte, e isso já solidifica a necessidade aí de dar substância a esse limite, viabilizando o mesmo com as outras medidas complementares. Muito bem. Esta agenda de trabalho abre caminho para que a economia saia da crise e entre nessa trajetória de crescimento sustentado com estabilidade de preços, que é o que o Brasil está esperando, trabalhando há tanto tempo. E, em alguns momentos, pareceu que tínhamos chegado lá. Agora, mensagem importante que eu gostaria de deixar aqui, que é o que sintetiza toda a questão. Por que tivemos tantas falsas esperanças no passado e tivemos períodos de grande otimismo que foram depois substituídos por períodos de recessão e etc. Expansão muito forte, recessão, ciclos econômicos e monetários muito fortes. Qual é a razão fundamental disso? Nós temos uma Constituição ainda que, apesar e junto com grandes conquistas da sociedade brasileira, a independência do judiciário, a independência total do Ministério Público, a liberdade de imprensa, eleições livres, majoritárias, regulares, em todos os níveis do país. Quer dizer, o Brasil construiu, sim, uma estrutura institucional muito forte com a Constituição de 88. Isso nos dá condições de aspirar a um crescimento elevado e que o Brasil vai atingir, sim, uma condição de um país avançado e desenvolvido, porque a estrutura institucional, que é o mais importante, nós temos. Mas também avançamos um pouco na questão das despesas públicas. E este é o aspecto que a sociedade hoje cada vez mais conclui que precisa mudar. Portanto, a grande novidade desse processo todo das últimas décadas é que, pela primeira vez, está se enfrentando esta questão de frente, e, a partir daí, o Brasil pode se tirar partido dessa estrutura institucional tão forte que tem, né? De liberdade individual, de imprensa livre, de sistema político regular, que funciona, que tem eleições, as pessoas podem votar, e o Congresso é livre para cumprir a sua função constitucional, independente das suas qualidades e defeitos do Congresso, do Executivo, de autoridade do setor privado ou de qualquer um, mas o importante é que as estruturas, as instituições funcionem da maneira adequada. Portanto, hoje nós temos condições de entrar nessa trajetória. Não é uma coisa já definida. A PEC está ainda em processo de aprovação, tem uma votação do segundo turno na Câmara dos Deputados essa semana que vem, depois no Senado, mas as perspectivas são extraordinárias, são excelentes, e temos grande confiança, principalmente com a votação significativa e impressionante do primeiro turno na Câmara dos Deputados. Portanto, eu acredito que estamos indo na direção certa, e os senhores e as senhoras estão numa área de extraordinário potencial, como mencionamos no início. Não vou elaborar muito sobre isso, vocês estão falando aqui o dia inteiro sobre oportunidades e desafios e problemas da infraestrutura. Parabéns a todos de estarem aqui, um auditório lotado, um evento de grande sucesso, com a presença muito grande, não só dos senhores e das senhoras, mas também de palestrantes, de autoridades, etc. Obrigado, parabéns e vamos em frente.